Notícia de última hora. Um dos grandes atores de Hollywood faleceu. Robert Duvall morreu aos 95 anos. Com a morte de Robert Duvall, o mundo perdeu uma lenda. Mas agora, com a divulgação de rumores sobre sua autópsia, algumas questões perturbadoras começaram a surgir. O que exatamente foi descoberto nesses relatórios finais? Embora sua morte tenha sido oficialmente atribuída a causas naturais, a investigação sobre sua saúde revela uma reviravolta chocante que pode mudar a forma como nos lembramos do icônico ator. Acredite, você vai querer acompanhar essa revelação que fará você enxergar os últimos anos de Duvall sob uma nova perspectiva. A jornada rumo aos palcos. Robert Duvall, o icônico ator que mais tarde cativaria o público risos ao longo de 7 décadas no cinema, nasceu em San Diego, Califórnia, em 5 de janeiro de 1931. Sua criação em uma família militar, com um pai que serviu como oficial da Marinha, moldou profundamente seu caráter e ética de trabalho. Durante sua infância, disciplina e estrutura foram essenciais na vida de Duvall. A influência rigorosa, porém compreensiva, de seu pai lhe transmitiu um senso de dever e foco que o acompanharia ao longo de sua carreira. Embora tenha crescido em um ambiente imerso na tradição militar, foi o mundo da atuação que acabou por atraí-lo. A trajetória de Duvall rumo aos palcos não foi imediatamente óbvia. Ele frequentou o Principia College, em Illinois, onde seus estudos iniciais não se inclinavam para o teatro ou a atuação. Como muitos jovens, ele estava descobrindo seu caminho e a ideia de se tornar ator parecia distante. No entanto, algo despertou nele ao se deparar com o mundo do teatro. A transformação foi sutil, mas poderosa, como a de um ator se preparando para assumir o centro do palco. O fascínio pela atuação começou a superar a vida mais convencional que ele estava prestes a levar. Duvall se sentiu atraído pela ideia de contar histórias e explorar as emoções humanas através dos personagens. Esse desejo logo o levaria para longe da rotina familiar da vida universitária e para o coração de Nova York. Duvall fez a escolha corajosa de seguir sua ambição de ser ator ao concluir a faculdade, pois queria se apresentar nos teatros da cidade de Nova York. Ele estudou nessa instituição, onde aprendeu com Sanford Meisner, um professor de atuação altamente respeitado que ensinava os alunos a atuar com expressões emocionais autênticas e comportamentos naturais. Duvall construiu a base de sua carreira por meio da técnica de Meisner, que ensinava os atores a reagir ao ambiente com comportamento genuíno e espontâneo. Duvall alcançou 2 componentes essenciais de seu método de atuação por meio de seus estudos com Meisner, que o ensinaram a atuar com intensidade poderosa e controle preciso. O treinamento exigiu que ele explorasse seus estados emocionais mais profundos, demonstrando total abertura e se desafiando a superar novos limites em cada apresentação. O programa de treinamento proporcionou uma transformação completa, convertendo Duvall de um recém-formado indeciso em um artista com foco determinado e preparado para ingressar na indústria da atuação. Duvall construiu amizades para a vida toda durante sua experiência em Nova York, que se tornaram importantes para seu desenvolvimento profissional. Ele morava em um apartamento com seus colegas de quarto, os atores Dustin Hoffman e Gene Hackman, que se tornariam artistas lendários. O início de sua vida, quando conviveu com outros jovens que mais tarde se tornariam lendas de Hollywood, desenhou um papel crucial em seu desenvolvimento como ator. A amizade entre eles transcendia o relacionamento pessoal, criando um vínculo que beneficiava tanto suas vidas pessoais quanto profissionais. Os 3 amigos, que lutavam para se firmar no exigente cenário teatral da cidade, trabalharam juntos para aprimorar suas habilidades artísticas por meio de experiências compartilhadas. Duvall adquiriu seu primeiro entendimento da arte da atuação durante esse período, quando aprendeu sobre suas exigências, dedicação e benefícios. Mas o mundo mal imaginava que esse homem quieto e disciplinado estava prestes a transformar Hollywood para sempre com um papel inesquecível. O papel que o lançou ao estrelato foi Budley. Em 1962, a carreira de Robert Duvall deu uma guinada que mudaria sua vida com seu papel de destaque em To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos. Adaptado do icônico romance de Harper Lee, o filme se tornaria um marco do cinema americano, e a atuação de Duvall como Boo Radley o consagraria na história de Hollywood. Embora o tempo de tela de Duvall fosse limitado, sua interpretação do misterioso e recluso Boo deixou uma impressão indelével. Ele quase não tinha falas no papel.
Mesmo assim, conseguiu transmitir uma profundidade emocional que ressoou com o público por anos. Através de uma intensidade silenciosa, o Boo de Duvall não era apenas uma figura sombria à espreita no fundo, mas um personagem plenamente realizado, cuja presença era sentida muito depois de ele sair de cena. Bewley, um homem de poucas palavras e ainda menos aparições, era um personagem definido pelo seu silêncio. No entanto, nesse silêncio, Duvall encontrou uma maneira de comunicar as complexas camadas emocionais do personagem. Seus olhos, arregalados, inquisitivos, cheios de tristeza e saudade, tornaram-se o veículo através do qual o público se conectaria com Boo. Apesar de ser uma figura envolta em mistério e medo no filme, Duvall infundiu vulnerabilidade em Boo, tornando-o um personagem de profunda humanidade. Cada momento em que ele aparecia em cena parecia contar uma história por si só. A capacidade de Duvall de expressar as nuances da solidão e da dor silenciosa de Boo, com apenas um olhar, elevava a profundidade emocional do filme. O que tornou a atuação de Duvall tão marcante foi sua habilidade de fazer tanto com tão pouco. Em um filme repleto de performances transbordando palavras e ação, a contenção de Duvall foi uma aula magistral de sutileza. Ele compreendeu que, às vezes, os momentos mais poderosos são aqueles que falam sem proferir uma única palavra. Duvall transmitiu o trágico isolamento de Boo através de sua linguagem corporal, de seus movimentos cuidadosos e pausas. Seu Boo não era um homem de pressa, nem de fala desnecessária, mas sim um homem que carregava sua dor em cada gesto, seja se esgueirando lentamente pelas sombras ou emergindo para a luz e revelando sua humanidade. A atuação de Duvall fez com que cada pequena ação parecesse monumental. A performance de Duvall demonstrou todo o seu impacto durante o curto tempo em que esteve em tela. O público desenvolveu um forte vínculo emocional com ele, algo que a maioria dos atores precisa de mais diálogos e ação para alcançar. O diretor Robert Mulligan reconheceu a capacidade de Duvall de demonstrar uma força silenciosa, permitindo que o ator a expressasse através de um personagem que deveria ter recebido menos atenção. De acordo com o roteiro, Radley serviu como um emblema primordial que demonstrava tanto temor quanto empatia através de sua representação da desigualdade racial, da coragem moral e da inocência infantil. Embora Duvall tenha se provado o ator ideal para exibir ambas as qualidades, ele demonstrou seu talento ao expressar emoções complexas sem usar palavras. Sua atuação como Budley revelou sua excepcional capacidade de deixar uma impressão duradoura, mesmo em uma participação breve. O público que assistiu ao filme ficou impressionado ao descobrir que um personagem tão pequeno podia causar um impacto tão forte. Duvall demonstrou seu talento ao transformar um papel secundário em um personagem cuja profunda complexidade se tornou essencial para o enredo do filme. Ele teve uma carreira que abrangeu mais de 6 décadas. Ele era mais conhecido por suas aparições em O Poderoso Chefão. O filme, dirigido por Francis Ford Coppola e baseado no romance de Mario Puzo, se tornaria um marco na história do cinema. E a interpretação de Duvall como o filho adotivo e conselheiro da família Corleone consolidaria para sempre seu lugar no panteão dos grandes atores de Hollywood. O que fez a atuação de Duvall em O Poderoso Chefão se destacar das muitas outras interpretações lendárias no filme foi a intensidade contida que ele trouxe ao papel. Embora o filme estivesse repleto de personagens grandiosos, o Tom Hagen de Duvall era um estudo de contenção e sutileza, qualidades que se tornaram a marca registrada de seu estilo de atuação. Tom Hagen não era o típico gangster falastrão ou figura implacável do submundo. Ele era a calmaria em meio à tempestade. O conselheiro da família Corleone, que navegava pelo mundo traiçoeiro do crime organizado com um senso de convicção moral e inteligência. A atuação de Duvall contrastava fortemente com o arquétipo tradicional do gangster. Ele interpretou Hagen com uma dignidade serena e emoções contidas, optando por não demonstrar a agressividade bruta que frequentemente definia outros personagens em dramas policiais. Enquanto personagens como Don Vito Corleone, de Marlon Brando, Al Michael Corleone, de Al Pacino, eram emocionalmente explosivos, Hagen era ponderado, estratégico e sempre no controle de suas emoções. Ele não era apenas uma figura passiva em segundo plano. Era o centro emocional do filme, equilibrando o caos e a violência ao seu redor com sua abordagem cautelosa ao mundo do crime organizado. Coppola descobriu um talento excepcional em Duvall, que possuía a capacidade de expressar emoções complexas através de uma atuação controlada.
O papel de Hagen, interpretado por Duvall, funcionava como o personagem racional que mantinha a calma em meio às situações caóticas, enquanto outros atores exibiam o comportamento extremo de seus personagens. Ele desenvolveu uma conexão emocional com o público através de sua atuação, que mostrou um ser humano autêntico que existia no ambiente moralmente ambíguo da família Corleone. A narrativa encontrou profundidade emocional na representação da dedicação de Hagen a Don Vito, que se desenvolveu em um relacionamento com Michael Corleone. A habilidade de Duvall em interpretar falas como "Eu sempre quis ser visto como um irmão por você, Mike, um irmão de verdade", em O Poderoso Chefão. Parte 2 demonstrou seu talento para transformar diálogos simples em expressões emocionais poderosas, permitindo que os espectadores vivenciassem os conflitos internos de seu personagem. Mas o sucesso de Duvall não se limitou a apenas uma atuação lendária. Ele estava prestes a mostrar ao mundo sua capacidade de explorar os extremos da natureza humana em papéis ainda mais inesquecíveis, explorando os extremos. 1979 foi um ano de extremos duplos para Robert Duvall. Um ano que evidenciou sua incrível versatilidade como ator. Naquele ano, ele deu vida a dois dos personagens mais memoráveis e contrastantes. O Coronel Kilgore em Apocalipse Now e o pai tirano, o Tenente Coronel Bull Meckham, em O Grande Santini. Esses papéis não apenas marcaram um ponto alto em sua carreira, mas também ressaltaram a rara habilidade de Duvall de incorporar tanto poder explosivo quanto profunda vulnerabilidade, às vezes no mesmo personagem. Em Apocalypse Now, a interpretação de Duvall como Kilgore é simplesmente icônica. O papel o catapultou para o patamar de figura lendária e ele proferiu uma das falas mais citadas da história do cinema. "Eu adoro o cheiro de napalm pela manhã." Kilgore, um coronel carismático e imprudente do exército em plena guerra do Vietnã, é uma figura movida por uma peculiar mistura de bravata e niilismo frio. Duvall pegou o que poderia ter sido um herói de guerra unidimensional e o transformou em um personagem complexo e aterrador. À primeira vista, Kilgore parece se deleitar no caos da guerra, exibindo uma espécie de insanidade jubilosa. Sua obsessão pelo surf, mesmo cercado pelos horrores do combate, parece absurda. Mas a atuação de Duvall revelou um homem que encontrou conforto e identidade na loucura. A representação de Kilgore por Duvall foi além de seus discursos grandiosos e sua demonstração excessiva de confiança, mostrando sua natureza delicada, que permanecia oculta dos outros. As cenas em que Kilgore observa o campo de batalha com serenidade e descreve sua paixão pela guerra com um entusiasmo inocente criaram um personagem perigoso, porém triste. Duvall demonstrou duas características em sua interpretação de Kilgore: a construção de uma estrutura de poder que lhe permitia fazer tudo o que quisesse. Embora Duvall tenha revelado um vazio peculiar em sua atuação, sua excessiva autoconfiança serviu como uma barreira protetora que resguardava seu estado emocional oculto, resultado da perda de sua missão de vida, que ele escondia por meio de uma falsa segurança. A atuação de Duvall como Kilgore demonstrou tanto os aspectos insanos da guerra quanto sua natureza fundamental. Duvall criou um personagem que o público considerou ao mesmo tempo assustador e estranhamente identificável. Duvall interpretou outro personagem excepcional apenas 3 meses após Apocalypse Now, mas desta vez seu personagem enfrentava ameaças pessoais extremas. Duvall interpretou o Tenente Coronel Bull Meckham em O Grande Santini, um piloto de caça da Marinha com uma raiva extrema que usava sua autoridade militar para aterrorizar sua família. Este papel exigiu um tipo diferente de profundidade emocional, já que Duvall assumiu a tarefa de retratar um homem cuja crueldade era permeada por insegurança e medo. Bull Meckham é um homem que carrega as cicatrizes de uma brutal carreira militar e é incapaz de separar seu papel como soldado de sua vida como pai e marido. Duvall demonstrou toda a sua força através de sua atuação, o que criou uma experiência intensa, pois seu colapso emocional descontrolado o tornava perigoso. Embora Duvall tenha demonstrado sua luta interna entre padrões autoimpostos e expectativas sociais externas, foi somente com Tender Mercies que ele finalmente conquistou o reconhecimento máximo, um Oscar por um papel que representou uma ruptura completa com tudo o que havia feito antes, uma transformação introspectiva. Em 1983, a carreira de Robert Duvall deu uma guinada profunda com sua interpretação de Max Sledge em Tender Mercies.
O filme, um drama introspectivo e contemplativo ambientado na zona rural do Texas, evidenciou a capacidade de Duvall de se distanciar dos papéis grandiosos que haviam definido grande parte de sua carreira anterior. Às vezes venho à cerimônia do Oscar e assisto ano após ano e me deixo levar pelo espetáculo, pelo evento e por esse tipo de entretenimento tão complexo. Quero agradecer muito à Academia por este prêmio. Estou muito feliz. Obrigado. Este papel marcou uma mudança drástica na abordagem de Duvall à atuação, passando dos personagens explosivos e muitas vezes arrogantes, pelos quais era conhecido, para uma interpretação muito mais sutil e emocionalmente matizada de um homem lutando contra seus próprios demônios. Max Sledge é muito diferente do Coronel Kilgore e de Bull McCombs, que Duvall havia interpretado anteriormente. Sledge é um homem destruído por anos de abuso de álcool, uma carreira fracassada e o colapso de sua vida pessoal. No início do filme, ele é um homem devastado pelo arrependimento, vivendo em uma pequena e insignificante cidade do Texas e trabalhando como faz-tudo em um motel modesto. Ao contrário das figuras agressivas e oportunistas que Duvall tantas vezes trouxe à vida, Sledge é um homem que se comunica através do silêncio, da reflexão e de ações discretas, em vez de explosões de raiva ou grandes gestos. Seu conflito interior é transmitido não por palavras, mas pelo uso impecável da quietude por Duvall, conferindo ao personagem uma profundidade emocional que o torna humano e com o qual o público se identifica. O papel exigiu que Duvall passasse por uma transformação física e emocional, afastando-se dos personagens bombásticos e extravagantes que o haviam definido. Max Sledge era um homem que vivera à sombra da própria fama, e Duvall capturou perfeitamente essa sensação de glória desvanecida. Ele interpretou Sledge não como um homem de extremos, mas como alguém que aprendera a controlar suas emoções, a reprimir a dor e a raiva e a conviver com as consequências de seus erros passados. Há uma dignidade silenciosa na interpretação de Duvall, que permite ao público sentir a luta interna de Sledge sem que ele precise articulá-la explicitamente. É uma atuação que não exige atenção, mas que sutilmente cativa o espectador, fazendo com que cada momento de introspecção pareça monumental. A atuação de Duvall em Tender Mercy alcançou sua qualidade excepcional porque ele retratou com sucesso um personagem aparentemente comum. Tanto Duvall quanto sua atuação demonstraram o desenvolvimento do personagem Max Sledge, que começou com seu estado de fragilização e terminou com a recuperação de sua determinação e otimismo. A maioria dos atores apresentaria o desenvolvimento de Sledge por meio de movimentos amplos. No entanto, Duvall optou por atuar com sutileza, o que permitiu que seu personagem se desenvolvesse naturalmente. A atuação se dá por meio de comportamento controlado e expressão emocional genuína, o que cria uma performance excepcional de Duvall no filme, graças aos seus detalhes delicados. Duvall interpretou Max Sledge demonstrando completa obediência ao seu personagem, o que representa um contraste marcante com seus papéis anteriores, caracterizados por personagens extrovertidos e agressivos. Duvall consolidou sua imagem pública através de suas interpretações do Coronel Kilgore e de Bull Meacham, dois personagens poderosos que demonstravam suas emoções por meio de expressões faciais expressivas. Duvall subverteu a apresentação convencional em Tender Mercies. O ator demonstrou sua capacidade de interpretar diferentes papéis através de sua atuação, que exigiu dele a manutenção da serenidade e o controle dos movimentos corporais, em vez do uso de técnicas de atuação vigorosas. Ele demonstrou que a verdadeira força interior reside em momentos de tranquilidade que emergem em demonstrações físicas mínimas e silêncio absoluto. Conforme sua carreira avançava para a década de 90, Duvall continuaria a redefinir seu legado, desta vez com um retorno ao gênero western e uma imersão profunda nas complexidades espirituais de seus personagens. Filmes como Lonesome Dove, The Apostle e Open Range foram alguns exemplos. Com o passar dos anos, Robert Duvall continuou a demonstrar uma incrível versatilidade que lhe permitia transitar com maestria tanto pelas vastas paisagens dos westerns, quanto pelos cenários intimistas dos dramas focados nos personagens. Ao longo de sua carreira, ele nunca se limitou a um único gênero. Seus papéis posteriores, especialmente em Lonesome Dove, 1989, O Apóstolo, 1997 e Open Range, 2003, demonstraram sua capacidade de se adaptar a personagens muito diferentes, mantendo-se emocionalmente fiel a cada um deles.
Esses papéis consolidaram o lugar de Duvall como um dos atores mais duradouros e multifacetados de Hollywood, provando que seu talento não apenas envelheceu como um bom vinho, mas evoluiu para abarcar ainda mais camadas de complexidade. Em Lonesome Dove, Duvall personificou Gus McCrae, um ranger do Texas que, após anos enfrentando os triunfos e as tragédias da fronteira americana, embarca em uma jornada com gado. Gus é a própria definição de um herói robusto e discreto. Um homem que viveu e testemunhou inúmeras dificuldades, mas que as enfrenta com humor, sabedoria e um profundo senso de honra. A interpretação de Duvall como Gus McCrae foi uma obra-prima de sutileza e elegância. Ele não gritava nem dominava a tela. Em vez disso, deu vida a um personagem cuja força residia na sua capacidade de perseverar e manter-se fiel aos seus valores, independentemente das tempestades ao seu redor. A amizade de Gus com Woodrow F. Call, interpretado por Tommy Lee Jones, era o coração de Lonesome Dove, e a habilidade de Duvall em transmitir o profundo laço emocional entre os dois personagens, sem jamais recorrer ao melodrama, ajudou a elevar a minissérie a um marco da narrativa do faroeste. Sua atuação se tornou icônica, solidificando Duvall como uma figura definitiva no gênero e consolidando sua reputação como um dos melhores a interpretar o cowboy durão, porém sensível. Duvall explorou sua complexidade na construção de personagens ao atuar no filme Apóstolo, que ele também escreveu e dirigiu 8 anos após seu papel anterior. Duvall desenvolveu este projeto pessoal, que dirigiu, através de sua escrita, para criar a história e o personagem de Ulysses Sunoni Ditt, que se torna um pregador pentecostal após um surto de violência que o leva a viver como fugitivo. Duvall desenvolveu um personagem dual no Apóstolo, que exibe tanto suas falhas humanas quanto sua busca genuína por redenção através da fé. Duvall interpretou Sonny, que lutou contra seus demônios internos, incluindo seus erros passados, e sua busca por alcançar uma verdadeira identidade espiritual, de uma forma que gerou tanto profundo envolvimento quanto sofrimento emocional. Duvall, que atuou como cineasta e ator principal, entregou autenticidade emocional através de sua performance, tornando o personagem totalmente convincente. O filme intitulado O Apóstolo permitiu-lhe explorar a graça e o fracasso, juntamente com a natureza complexa da fé, comprovando suas habilidades inigualáveis como ator e diretor em fases posteriores de sua vida. Duvall utilizou sua vasta experiência profissional para criar um personagem complexo que demonstrava sua dedicação à história. Apesar da idade avançada, Duvall permaneceu uma força a ser reconhecida em Hollywood, jamais se apagando, mas, ao contrário, escolhendo cuidadosamente projetos que consolidariam ainda mais seu status lendário, seu legado e a continuidade de sua arte. Ao entrar em seus últimos anos, Robert Duvall continuou sendo uma figura imponente em Hollywood, mas tornou-se mais seletivo em relação aos papéis que aceitava. Mesmo com o passar dos anos, a paixão de Duvall pela atuação e seu profundo conhecimento da arte não diminuíram. Ele já havia se consagrado como um mestre, e em seus últimos anos, escolheu papéis que lhe permitiram continuar explorando as ricas complexidades dos personagens, ainda que de maneiras mais contidas e sutis. Filmes como O Juiz, 2014, e Coração Louco, 2009, provaram que Duvall não havia perdido nada de sua habilidade ou presença, apesar da idade avançada. Esses filmes mostraram um homem ainda no auge de sua carreira. E, como sempre, Duvall trouxe uma certa intensidade discreta aos seus papéis, que parecia uma extensão de toda a sua trajetória profissional. Em O Juiz, Duvall interpretou Joseph Palmer, um juiz idoso e irascível cujo filho, interpretado por Robert Downey Jr., retorna para casa para defendê-lo em um processo judicial. A interpretação de Duvall como Joseph foi poderosa e contida, capturando a complexidade de um homem profundamente falho e ferozmente protetor de seu legado. O papel exigiu que Duvall expressasse as emoções de um pai que viveu uma vida inteira de escolhas e arrependimentos. Sua capacidade de equilibrar uma aparência endurecida com sutis momentos de vulnerabilidade foi uma prova de seu talento incomparável como ator. Mesmo com o passar dos anos, Duvall ainda conseguia dominar a tela com uma autoridade serena, demonstrando que a idade apenas aprofundou a ressonância emocional de suas performances. Da mesma forma, em Coração Louco, onde interpretou um astro veterano da música country, Duvall demonstrou mais uma vez sua habilidade para encontrar humanidade em personagens imperfeitos, entregando uma atuação terna e sincera, profundamente comovente, ainda que não tão dramaticamente impactante quanto alguns de seus papéis anteriores.
A indústria de Hollywood ainda não se encantou por Duvall, que mantém sua rejeição ao estilo de vida glamouroso da indústria, apesar de ter recebido inúmeras honrarias ao longo de sua carreira. Após 40 anos trabalhando no ramo do entretenimento, Duvall optou por se aposentar da vida pública para seguir suas crenças, que definiam seu estilo de vida. Mudou-se para a Virgínia, onde encontrou uma existência tranquila, longe da agitação da indústria do entretenimento. A simplicidade, que sempre o caracterizou como sua essência, foi o que o levou a retornar à Virgínia. Duvall passou a maior parte da aposentadoria sozinho, em contato com a natureza, pois a amava e encontrou paz cavalgando, o que o ajudou a se reconectar com o meio ambiente e com sua tranquilidade interior. Duvall diminuiu suas atividades públicas, mas sua reputação como um dos maiores atores de Hollywood continuou a crescer durante seus últimos anos. O ator que reduziu seus compromissos públicos e entrevistas permaneceu uma figura influente na indústria, inspirando cineastas e atores mais jovens por meio de seu legado duradouro. Sua extraordinária carreira demonstrou como os atores podem alcançar sucesso duradouro combinando suas habilidades com suas escolhas pessoais e autenticidade. Mas, mesmo com o passar dos anos, a lenda de Robert Duvall chegaria em breve a um fim tranquilo e sereno, deixando um vazio no mundo cinematográfico que ele ajudou a moldar. Morte e legado de Robert Duvall. Em 15 de fevereiro de 2026, o mundo perdeu um dos maiores tesouros do cinema. Robert Duvall faleceu pacificamente aos 95 anos em sua casa em Midburg, Virgínia, com sua esposa Luciana Pedraza ao seu lado. Sua morte foi confirmada como sendo por causas naturais, marcando o fim de uma vida notável que abrangeu quase um século. Embora sua partida tenha deixado um vazio no mundo do entretenimento, o legado de Duvall como ator, cineasta e contador de histórias permanece indelével. Ele viveu uma vida tão rica e cheia de nuances quanto os personagens que interpretou nas telas, e sua influência continuará a inspirar gerações de cineastas e atores por muitos anos. A trajetória de Duvall rumo ao estrelato em Hollywood foi tudo menos convencional. Nascido em uma família militar, ele foi criado com disciplina e estrutura desde cedo. No entanto, sua paixão pela atuação o levaria por um caminho bem diferente da carreira tradicional que sua família poderia ter imaginado para ele. Desde seus primeiros dias em Nova York, estudando com Sanford Meisner, até seu papel de destaque como Boo Radley em O Sol é para Todos, Duvall foi conquistando seu espaço na indústria cinematográfica. Sua ascensão à fama se deu por meio de puro talento e determinação, recusando-se a ser rotulado em qualquer gênero ou tipo de papel. Ele se tornou um gigante de Hollywood não por sua ambição de ser uma estrela, mas por sua dedicação inabalável à arte da atuação. Em uma indústria que muitas vezes prioriza a fama em detrimento da essência, Duvall manteve-se uma figura humilde, movida apenas por seu amor pela narrativa e pelo desejo de dar vida aos personagens com autenticidade. Duvall construiu uma carreira de mais de 60 anos, participando de mais de 100 produções para cinema e televisão. Suas performances demonstraram uma profundidade emocional incomparável, permitindo-lhe revelar a natureza genuína de todos os seus personagens complexos, que enfrentavam dilemas éticos. Duvall mostrou toda a sua versatilidade como ator, transitando com facilidade entre o papel de Tom Hagen em O Poderoso Chefão e o do Coronel Kilgore em Apocalypse Now. Ele ganhou um Oscar por sua atuação como um cantor country desiludido em Tender Mercy. Mas sua dedicação excepcional a todos os seus papéis o destacou dos demais atores. Ele vivenciava a essência pessoal profunda de seus personagens através da atuação, o que fazia com que suas performances parecessem reais para ele. Duvall deixou um legado eterno no cinema por meio de sua dedicação artística, seus valores morais fundamentais e sua paixão por contar histórias. Ele conquistou reconhecimento por suas performances lendárias e sua dedicação em interpretar cada papel com total precisão. Demonstrou a capacidade de criar personagens que exibiam traços de personalidade complexos em suas interpretações, mesmo com aparições breves. Escolheu interpretar personagens com grandes defeitos, porque queria estudar como as pessoas se desenvolvem ao longo da vida, algo que a maioria dos atores evitava. Seu talento permitiu que interpretasse todos os tipos de personagens, o que o tornou um dos atores mais admirados de sua geração. Ao longo de sua carreira, Duvall provou repetidamente que o maior poder da atuação reside em sua capacidade de refletir a experiência humana. Sua obra continua sendo um marco do que significa ser um ator verdadeiramente transformador.
Seja interpretando figuras grandiosas ou personagens profundamente introspectivos, o impacto de Duvall no cinema e na narrativa permanece uma influência duradoura tanto para o público quanto para a própria indústria. Seu legado, definido por uma devoção inabalável à autenticidade e à honestidade emocional, perdurará muito depois dos créditos finais de seu papel no filme. Se você se surpreendeu com essa revelação, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias intrigantes como esta. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa. E não perca o próximo vídeo na sua tela para mais conteúdo exclusivo que você não vai querer perder.